Olá pessoal, bem-vindos à nossa aula de revisão da disciplina de máquinas de fluxo, onde a gente vai revisar um pouco dos principais conceitos que a gente viu aí durante a nossa disciplina, certo? Então pessoal, só para a gente relembrar em relação à aplicação, a gente tem uma gama muito grande de aplicações dessas máquinas na engenharia, né? Então a gente tem a possibilidade de utilização de uma máquina de fluxo tanto para geração de energia elétrica, que é o caso que as turbinas, que é a função das turbinas, né? Quanto para sistemas de bombeamento que a gente vai utilizar para irrigação, quanto sistemas de ventilação, sistemas de refrigeração também, que a gente tem a utilização dos compressores, por exemplo, né? Que é uma máquina de fluxo também, uma máquina de fluido, certo? Então a gente tem que essas máquinas elas são muito utilizadas na indústria, são muito utilizadas na engenharia, certo? A gente vai estudar elas, a gente estudou elas, a gente vai revisar um pouquinho cada uma delas, né? Então são utilizadas amplamente sistemas hidráulicos, sistemas pneumáticos, né? Para conforto térmico, como a gente está mostrando nesses slides, certo? Então, pessoal, essas máquinas elas podem ser classificadas, né, em máquinas de deslocamento positivo ou então em máquinas de fluxo dinâmicas, né? Então a gente vai ver, e a gente viu também, que as máquinas de deslocamento positivo são aquelas que trabalham, com um conceito de movimento que não vai trabalhar sempre com a mesma vazão o tempo todo 100% contínua, né? O porquê? Porque existem movimentos, né, que são realizados nas máquinas de deslocamento positivo, que vai existir momentos que a gente não vai ter, a gente tem pequenas oscilações ali na variação se a gente pegar em um curto intervalo de tempo, né? Se a gente pegar um intervalo curto de tempo, as bombas de deslocamento positivo elas têm essa característica. Já as máquinas de fluxo dinâmicas, elas trabalham sempre para aquela condição de operação com uma vazão o tempo todo ali constante, certo? E aí, pessoal, a gente tem que as máquinas elas podem ser classificadas também em máquinas de fluido geradoras e também em máquinas de fluido motoras, né? Então, as máquinas de fluido geradoras, elas são aquelas máquinas as quais a gente utiliza uma energia mecânica para promover um escoamento. Então, a gente utiliza lá um trabalho de eixo, né? A gente utiliza um trabalho de eixo para rotacionar um rotor e promover um escoamento. E aí, seja um ventilador, seja uma bomba, né? A gente vai estar adicionando energia no sistema, certo? Através de um trabalho mecânico para promover um escoamento, né? Essas são as nossas máquinas de fluido geradoras. Já as máquinas de fluido motoras, pessoal, elas são aquelas máquinas as quais a gente vai utilizar, a gente vai aproveitar a energia de um escoamento, então, por exemplo, uma energia hidráulica, né? E vai passar essa energia, né, essa energia que esse fluido tem por uma turbina, vai aproveitar a energia nessa turbina e vai devolver o nosso fluido, certo? Então essas seriam as nossas máquinas de fluido motoras, beleza? Então a diferença em relação à classificação dessas máquinas, certo? Então como exemplo desse tipo de máquina de fluido geradora, nós temos as bombas centrífugas, que inclusive é aquela que está apresentada ali, as bombas de deslocamento positivo e as bombas axiais. E essas bombas elas têm diferença entre si em relação à capacidade de elevação de pressão e também à capacidade de deslocamento de volume, certo? Então, pessoal, em relação a turbinas, a gente tem, só relembrando, turbina Francis, que é a mais utilizada, né? A gente tem esses três tipos de turbina que são os mais utilizados, e dentre esses três, a Francis ainda é a mais utilizada, certo? A gente tem a Kaplan e a gente tem a Pelton também, que são turbinas que são utilizadas para faixas de vazão ali bem diferente dentre essas duas, certo? E nós temos, pessoal, que as máquinas de fluxo podem ser radiais ou axiais, certo? E como o próprio nome já diz, as máquinas de fluido radiais, o fluido sai radialmente, certo? Ao rotor. Então pode ser um ventilador, pode ser um compressor, pode ser uma bomba. Os radiais, o fluido vai sair radialmente ao rotor. Já
os axiais saem axialmente, como o próprio nome já diz, certo? E aqui, pessoal, a gente tem um exemplo de máquina de fluxo radial, que é a bomba centrífuga. A bomba centrífuga, que é uma bomba aí que é muito utilizada na indústria, é uma bomba que tem uma versatilidade muito grande, ela tem uma grande capacidade de operação, tanto para vazões quanto para alturas manométricas, né? Ela é uma bomba, é um exemplo de máquina de fluxo radial. E máquina de fluxo axial, a gente tem o ventilador axial, a gente tem bombas axiais, né? Que o sentido do escoamento é justamente axialmente, né? No mesmo eixo ali do escoamento, certo? E a gente tem as máquinas de fluxo mistas, que são aquelas máquinas que o fluido não sai nem radialmente, nem axialmente, né? São aquelas máquinas que o fluido sai de uma forma mista ali, nem axial e nem radial, beleza? E aí, pessoal, quando a gente vai realizar o projeto de uma máquina, existem várias coisas que nós temos que pensar, né? Vários princípios, vários pontos que nós temos que partir. Os principais pontos, pessoal, são esses 3 que estão listados aqui em cima. A energia mecânica do fluido, né? A pressão e a vazão, certo? A altura de elevação do fluido. E tudo isso, pessoal, está relacionado tanto à turbina quanto à bomba. Não é? Porque quanto maior é a pressão que eu tenho que trabalhar a conta, né, de uma bomba, maior tem que ser a capacidade dessa bomba de trabalhar com isso. Vazão também, né? E também em relação ao dimensionamento de turbinas, quanto maior a altura, quanto maior a vazão, a gente vai ver que existem tipos diferentes de turbinas que podem ser adequados a cada situação, certo? Então isso depende muito do que a gente está trabalhando, do qual que é o nosso foco, né? Então, outros parâmetros importantes, potência gerada, eficiência da máquina, todos esses são parâmetros importantes quando a gente fala, né, de aproveitamento energético, tá? Eu quero utilizar uma bomba que que opere na maior faixa de eficiência possível dela. O porquê? Porque operando na maior faixa de potência, de eficiência dessa bomba, eu vou estar convertendo melhor a minha potência mecânica em potência hidráulica. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que eu vou estar gastando menos energia naquele motor elétrico para que eu realize esse escoamento, certo? Então, são parâmetros aí que são bastante importantes esses, certo? Então, altura e vazão sempre vão ser parâmetros fundamentais, a gente falando aqui de máquinas de fluxo, certo? E aí, pessoal, quando a gente fala de energia de um fluido, a equação de Bernoulli nos explica muito claramente quais são as formas de energia presentes em um fluido, né, presentes em um escoamento. Quando a gente fala de um escoamento, as formas de energia presentes são energia de pressão, energia cinética e energia potencial gravitacional. Essas são as formas de escoamento presentes em um fluido, em um escoamento, certo? Então, pessoal, é claro, a gente vai ver que em algumas situações a gente tem perdas de carga, né? Em todo escoamento a gente tem perda de carga, mas se não houvesse perda de carga, a gente poderia falar que a energia do fluido permaneceria constante, né? Então, é claro, aqui a gente teria que considerar também, esse exemplo aqui é um exemplo que não há perdas de carga, mas do ponto 1 para o ponto 2, a gente poderia, se a gente considerasse as perdas de carga, seria aqui mais os ΔPs aqui. Beleza? E aí, pessoal, a gente vai iniciar agora uma revisãozinha sobre as bombas, né? Então, uma bomba que é muito utilizada, não a mais utilizada, é a bomba centrífuga, né? Então aqui a gente tem o exemplo, né, de funcionamento dela. Aqui a gente tem a zona de sucção. Essa zona aqui é a zona de baixa pressão da bomba, que é a região anterior ao rotor. Então, anteriormente ao rotor aqui, a gente tem a zona de sucção, que é a zona de mais baixa pressão, certo? E na saída aqui, a gente tem o recalque, que é a nossa zona de elevada pressão. Beleza? E aí, basicamente, o nosso princípio de funcionamento é justamente a gente entregar uma potência mecânica aqui no eixo e promover esse escoamento. Beleza? É o princípio de funcionamento
das bombas, certo? E a gente tem também as bombas de deslocamento positivo. Então, as bombas de deslocamento positivo, pessoal, elas são bombas que têm como característica, essa aqui é um exemplo de bomba rotativa, certo? Que é uma bomba de engrenagens. Elas são bombas que têm como característica mandar uma vazão de fluido, certo? Constante de acordo com a rotação. O porquê? O princípio de funcionamento dessa bomba, pessoal, ele trabalha empurrando o fluido. Há uma folga muito pequena aqui, quase nula, uma folga entre a engrenagem e a carcaça ali da bomba. O que isso ocasiona? Isso ocasiona que essa bomba, se ela estiver trabalhando a uma determinada rotação, ela sempre vai mandar aquela vazão, certo? Então, se a gente obstruir uma bomba de engrenagens, por exemplo, que está mandando uma quantidade de fluido, ela vai continuar mandando essa quantidade de fluido, o que pode ocasionar um rompimento ali de tubulação, prejudicar inclusive a bomba, certo? Porque vai ter um aumento muito grande de pressão, porque essas bombas são bombas características por mandar uma vazão contínua. Independente da perda de carga que a gente adiciona ali, ela vai mandar essa vazão contínua, certo? Então, é muito comum em bombas de deslocamento positivo a gente utilizar uma válvula de controle de pressão, certo? A gente utilizar uma válvula que faz com que a gente tenha um redirecionamento do fluido visando não ter esse aumento tão grande na pressão. Então, são as válvulas. Existe um tipo de válvula aí que a gente utiliza, que são as válvulas bypass, para a gente fazer esse tipo de controle, certo? E aí, pessoal, a gente tem outros tipos de bombas de deslocamento positivo, a gente tem as bombas de palheta, as bombas de engrenagens, certo? Bombas peristálticas, bombas de pistão e de diafragma, que essas aqui são alternativas, certo? Que são aquelas que realizam um movimento oscilativo ali, certo? E essas três aqui são rotativas, tanto a peristáltica, a de engrenagem e a de palheta são bombas rotativas, certo? A gente tem outros tipos também de bombas de deslocamento positivo. E aí, pessoal, quando a gente tem alguma situação onde é necessário ou ter uma vazão muito grande ou um aumento de pressão muito grande, que a bomba tem que trabalhar contra uma carga muito grande, a gente pode realizar associação de bombas. E existe associação de bombas em série e existe a associação de bombas em paralelo, tá bem? A associação de bombas em série, ela é utilizada para quando nós queremos aumentar a altura manométrica, quando nós queremos aumentar a pressão, né? A gente quer dar maior capacidade de elevação de pressão desse fluido. Ou seja, a gente tem lá uma altura de 30 metros, a gente tem uma bomba ali que só conseguiria 20 metros. A gente pode fazer um estudo e utilizar bombas em série visando aumentar a altura manométrica que esse sistema vai ser capaz de bombear. Beleza? Já quando a gente quer aumentar a vazão, pessoal, a gente utiliza bombas associadas em paralelo, certo? Então as bombas associadas em paralelo, elas vão ter uma maior capacidade de elevação, vai ter uma maior capacidade de transporte de volume de fluido, né? Então são bombas ali, são sistemas de bombeamento que vão aumentar a sua capacidade quanto à quantidade de fluido a ser bombeado, certo? E aqui, pessoal, para a gente saber a energia hidráulica do fluido que a gente vai estar bombeando, a gente utiliza essa fórmula, que essa fórmula leva em conta o quê? A densidade do fluido, que no caso a gente está bombeando água, vai ser a densidade da água, a gravidade, né? A vazão e a altura de elevação. Então, essa é a fórmula da energia, certo? Da energia, da potência hidráulica que essa bomba tem que ter, certo? A bomba vai ter que ter a capacidade, a potência hidráulica, né? Que seria a potência do fluido que a gente teria que bombear, certo? Então, vazão, altura manométrica e relacionada ao fluido, que normalmente quando a gente está falando de sistema de bombeamento, normalmente vai ser a água, né? Claro que existem outros fluidos e quando existem outros fluidos a gente tem que tomar cuidado também, certo?
mas aqui esses seriam os parâmetros que a gente consideraria, certo? E aqui, pessoal, a eficiência da bomba, ela vai ser o quê? O quanto, eficiência sempre é o que eu quero pelo que eu gasto, né? A eficiência aqui, o que vai ser? Quanto de energia, de potência hidráulica eu consigo obter, dividido por quanto de potência mecânica eu gasto. Quanto de potência mecânica lá no eixo da bomba, lá no eixo do motor elétrico. Né? Então eu vou empregar uma potência mecânica lá no eixo do motor elétrico para obter um trabalho, uma potência hidráulica. E aí, como a gente viu, sempre quando a gente tem transformação de uma energia em outra, a gente tem perdas, certo? Sempre que a gente tem transformação de energia, a gente tem perdas, correto? E aqui não vai ser diferente. Então a eficiência da bomba sempre vai ser menor que 1, é claro, né? Mas ela vai ser aqui basicamente a energia hidráulica dividido por quanto de energia que a gente tem lá no eixo do motor, certo? Quanto de energia a gente tem disponível lá no eixo do motor, beleza? E aí, pessoal, essa curva aqui é a curva de uma bomba centrífuga, certo? Essa curva de uma bomba centrífuga, ela tem esse comportamento mesmo, onde aqui a gente tem a máxima altura manométrica dela, e conforme a gente vai diminuindo a altura manométrica, a gente vai aumentando a vazão dessa bomba, correto? Então, no eixo X a gente tem a vazão, e aqui a gente tem a altura manométrica, beleza? Então, as curvas das bombas centrífugas têm essa forma, certo? E normalmente não, sempre quando a gente está trabalhando com uma bomba centrífuga, para uma condição de bombeamento, a gente vai trabalhar em um ponto dessa curva, certo? A gente vai trabalhar em um ponto dessa curva aqui, que é o ponto de operação da nossa bomba, certo? Tranquilo? E aí, pessoal, uma coisa muito importante também, quando a gente fala de bombeamento, né, principalmente, é relacionado à cavitação. Tá? O que é cavitação? A cavitação são bolhas de vapor de água que se chocam com o rotor, ocasionando uma espécie de erosão. Tá? Então, o vapor de água ele é muito pouco denso, né? Ele ocupa um volume muito grande, certo? E se a gente comparar 10 gramas de água no estado líquido com 10 gramas de água no estado de vapor, o vapor vai ocupar um volume muito maior. E a cavitação nada mais é do que bolhas de vapor se formando devido a baixas pressões. Em uma bomba, pessoal, a zona de menor pressão é na sucção, certo? No momento ali, logo antes do rotor. Aquela região é a região de mais baixa pressão que nós temos no sistema de bombeamento, tá? Então, aquela região é que está mais suscetível a gente transformar a água de vapor, de líquido para vapor, né? Até porque existem duas formas de nós passarmos um fluido do estado líquido para o estado gasoso. A primeira delas é aumentando a temperatura, mas nós podemos também abaixar a pressão. É possível que nós tenhamos vapor de água a 30 graus Celsius a 20 graus Celsius, depende da pressão que essa água se encontra, correto? E é justamente essa pressão, como a bomba tem que fazer uma pressão negativa para succionar o fluido, o que acontece? Aquela zona de sucção da bomba, ela tem uma pressão muito baixa, certo? Como aquela região tem uma pressão muito baixa, ela está suscetível à cavitação. Então, se aquela pressão for tão baixa, que for abaixo da pressão de vapor do fluido, o que vai acontecer? Aquele fluido vai passar para o estado de vapor, certo? E aquele fluido no estado de vapor, ao se chocar com o rotor, ela vai passar para o estado líquido novamente. E aquele fluido que tinha um volume muito grande, o que vai acontecer com ele? Ele vai passar para o estado líquido, ele vai passar a ter um volume muito pequeno de novo. E essa implosão da bolha de vapor que tinha um volume muito grande, passou a ter um volume muito pequeno, a água no estado de vapor que tinha um volume muito grande, passou a ter um volume muito pequeno, vai causar essa implosão no rotor que vai ocasionar aquela espécie de erosão. E pra gente encontrar qual que é se a bomba está operando ou não em uma condição de cavitação, a gente tem que trabalhar com esse cara aqui, o NPSH, que é o Net Positive Suction Head, certo? Head. Então, pessoal, aqui, basicamente, o que a gente tem que ter é que o NPSH disponível
ele sempre tem que ser maior que o NPSH requerido. O NPSH requerido é o NPSH do fabricante, certo? O NPSH do fabricante. O fabricante vai falar, olha, essa minha bomba aqui, para trabalhar com ela a 5 metros cúbicos por hora, ela tem um NPSH, vamos supor, de 5 metros, tá? Então vamos supor que a gente tem um NPSH aqui de 5 metros, beleza? A gente tem que calcular o NPSH do nosso sistema, e o NPSH do nosso sistema, ele tem que ser maior que 5 metros. Se for menor que 5 metros, a gente vai estar trabalhando numa condição de cavitação. Então, sempre o nosso NPSH disponível, ele tem que ser maior do que o NPSH fornecido pelo fabricante, que é o NPSH requerido, certo? Então, basicamente o que nós temos que fazer é calcular esse cara aqui, que é o NPSH disponível. E o NPSH disponível, pessoal, ele está relacionado ao nosso a pressão na sucção do nosso rotor. Então a gente pode calcular o nosso NPSH através dessa fórmula, certo? A gente pode calcular também através da fórmula pressão atmosférica, certo? Menos pressão de vapor dividido por ρg menos H de sucção menos as perdas de carga na sucção, certo? Beleza? Então, essa fórmula de baixo, ela é mais clara para quando a gente fala de um sistema de bombeamento, tá? Quando a gente fala de um sistema de bombeamento, essa fórmula, ela é um pouco mais clara, beleza? Que leva em conta a altura de sucção, ou seja, quanto maior a altura de sucção, mais suscetível a gente vai ter a cavitação. Quanto maiores perdas de carga na sucção, mais suscetível a gente vai estar à cavitação, beleza? Só lembrando que essa pressão de vapor aqui do fluido, que está nas duas equações, está relacionado diretamente com a temperatura do fluido, beleza? Certo? E aí, pessoal, quando a gente fala de turbinas, né, a gente tem as turbinas hidráulicas, turbinas a gás e turbinas a vapor. As turbinas hidráulicas são aquelas que têm como princípio o contrário da bomba. Então a gente tem o escoamento, na bomba a gente adiciona energia para promover o escoamento. Na turbina a gente aproveita uma energia muito grande para obter um trabalho mecânico, uma potência mecânica. Beleza? E a gente tem, pessoal, quando a gente fala de turbinas hidráulicas, 3 principais tipos de turbinas. A turbina Francis, que é amplamente a mais utilizada, devido a ela possuir altas eficiências para várias condições de operação, tanto de vazão quanto de altura, de queda, certo? A gente tem a turbina Pelton, que é uma turbina um pouco específica para condições de altura muito elevadas para baixas vazões. Então a gente tem turbinas Pelton até com 700 metros, certo? De queda d'água, tá bem? E a Kaplan é justamente o contrário da Pelton. A turbina Kaplan é uma turbina axial que ela tem como característica elevadas vazões, a gente tem vazões muito grandes, no entanto, quedas pequenas, beleza? E aí, pessoal, para a gente saber a potência hidráulica, né, o que a gente já viu, é o ρ vezes a gravidade vezes a vazão vezes a altura, certo? E aqui, pessoal, quando a gente fala de turbinas a vapor, a gente vai ter um princípio, né, basicamente de conversão de energia térmica em potência mecânica. É o que acontece no ciclo termodinâmico. No ciclo Rankine, é um exemplo de ciclo que a gente tem que utilizar uma turbina a vapor. Né? Um ciclo onde a gente vai utilizar a energia térmica, né? É o que a gente viu lá em termodinâmica, a entalpia, né? A gente vai utilizar a energia do fluido para promover um trabalho mecânico aí no eixo dessa turbina. A gente tem as turbinas a gás também, né? Pode ser utilizada ali tanto para geração de empuxo, que é o caso dos aviões, né? Quanto para geração de energia elétrica, certo? E aí, pessoal, a gente tem também outras máquinas de fluido que, diferente dessas todas que a gente trabalhou aí, que são as máquinas que trabalham com o fluido no estado líquido, a gente pode trabalhar também com os fluidos no estado gasoso, que é o caso aí dos compressores e também dos ventiladores, né? Então, os compressores são uma máquina de fluxo aí
projetada para comprimir um gás, né, a uma pressão superior à pressão atmosférica, certo? Então, basicamente, o que eles fazem é isso, eles vão comprimir um gás ali em um reservatório, certo? Então, aqui a gente tem os tipos de compressores. Nós temos os compressores radiais, os compressores axiais. A gente tem os compressores também que trabalham alternativamente, né? Seriam os compressores lineares ali, que a gente tem o exemplo compressor de pistão, né? E aí, pessoal, o compressor centrífugo, ele é um compressor que se assemelha muito a uma bomba centrífuga. No entanto, a gente tem vários estágios ali, certo? De forma a cada estágio nós aumentamos um pouco a pressão. Então a gente vai ter, vamos supor, 5, 6, 7 estágios, e a cada estágio desse a gente tem um pouco de aumento de pressão. E tudo está ali no mesmo eixo, certo? Tranquilo? Inclusive as bombas centrífugas, é comum, trazendo isso lá para as bombas centrífugas, é comum a gente ter bombas centrífugas de vários estágios também, e essas bombas têm capacidade de elevação de pressão muito maior, porque é como se elas estivessem trabalhando em série ali, né? Os motores estivessem trabalhando em série. Beleza? Aqui, pessoal, a gente tem um exemplo de um compressor centrífugo, né? A gente tem os compressores axiais também, que são compressores que não têm a mesma capacidade de elevação de pressão dos compressores centrífugos, no entanto, eles são compressores ali que têm uma elevada capacidade de volume de ar, tá? Os compressores axiais. E nós temos também os compressores alternativos, tá bem? Os compressores alternativos, eles são, um exemplo deles é o compressor de pistão, né? Assim como a gente tem os compressores alternativos, a gente tinha as bombas alternativas também. A gente tinha a bomba de pistão, né, que era um exemplo de bomba alternativa, e aqui a gente tem também o compressor que utiliza o pistão, né? E a gente tem a possibilidade, pessoal, então, qual que é o princípio de funcionamento? A gente admite o ar, comprime ele, né, e depois a gente manda ele para o reservatório. Então aqui, pessoal, a gente tem um exemplo de um compressor que tem 2 estágios, né? Então a gente comprime ele aqui, primeiramente, depois nós mandamos ele, certo? Depois nós mandamos ele para uma outra câmara, onde nós comprimimos mais esse gás, certo? Seja a gente vai ter uma relação de compressão ali do sistema total, a gente vai conseguir comprimir mais este gás, certo? E aí, pessoal, a gente tem também outras máquinas que são bastante interessantes, que são muito utilizadas, que são os ventiladores. Os ventiladores são muito utilizados para sistema de ventilação, né, para resfriamento ali de ambientes, né, para circulação do ar, certo? E essas máquinas, diferentemente dos compressores, elas não têm uma capacidade de elevação de pressão muito grande, mas a gente consegue trabalhar com vazões grandes, né? A gente não tem a capacidade de elevação de pressão tão grande, mas a gente consegue trabalhar com vazões maiores, né? Então, aplicações, composições de grande sistema de ventilação, sistema de refrigeração de motores elétricos, né? Sistema composto por torres de refrigeração, né? Então a gente tem uma série de aplicações aí para essas máquinas, certo? Em sistemas de ventilação, tanto residencial, industrial, sistema de exaustão. Só lembrando que a diferença entre ventilação e exaustão é como o ventilador está posicionado, né? Se ele está posicionado de forma a empurrar o ar, a gente fala que ele é um ventilador. E se ele está succionando, se a gente tem uma tubulação, ele está puxando o ar, certo? A gente fala que é um sistema de exaustão. Tranquilo? Bom, pessoal, essas são as referências utilizadas aqui para a elaboração desses slides, certo? Eu espero que eu tenha contribuído aí com o conhecimento de vocês nessa disciplina. Agradeço a vocês, bons estudos, e acredito que a gente pode se ver aí numa próxima oportunidade. Obrigado a todos.